I guess you have to take a little while to time to be made
senhor Miller e os demais, certiorarei que tínhamos a receber essa taxa, ou assim por diante. After we all see that, I'm not to you, that's better, you all take care of that. If we take care of all, I'm saying that should be, must be one. That's it. You understood, I said must be one. So, we won't put this one out right. And if you happen to have a better machine to take it, then get a better machine. Compete a vocês que darem conta. Eu não tenho nada a ver com o que tenha sido acertado em conjunto. Cuidem vocês disso. Eu não posso cuidar de tudo isso, só estou lhes dizendo a maneira que deveria ser, como tem que ser conduzido. E vocês entenderam? Eu disse, tem que ser conduzido. Portanto, queremos que isso seja bem conduzido. E se tiverem de ter uma máquina melhor para gravar, então comprem uma máquina melhor. It has to be, now I said to them, I said, every musician that I go into the music, before I go, I'll notify you what service I'm going to preach on. Now there, something that I've already, I promised you all for some, so we take back again Sunday night. That before I preach any new message, it would come to the tabernacle first of all, and you get a better report. You remember that? Se tiver de ser, agora, eu disse a eles, disse toda missão que eu for no campo, antes de ir, eu lhes avisarei quais sermões vou pregar lá. Algo que eu já prometi a vocês, que vou retomar domingo à noite, que antes que eu pregasse qualquer mensagem nova, ela sairia desse tabernáculo primeiro, porque parece que consegue uma gravação melhor. Lembram-se disso? Então, o que eu venho aqui, prego minhas mensagens, então volto a sair, e notifico o homem da fita, quais tudo. Eles me perguntam qual o irmão vai pregar. Eu digo, esta noite vou com o tal, esta noite tal e tal. So they can have it made up and ready to just get it right there. Got it right there. A better date than we have out me, because it's made right here at the tabernacle and the two pieces of wood. De modo que possam tê-la concluída e pronto, para o cliente comprar ali mesmo, tê-la ali mesmo com ele. Uma fita melhor do que ter reunião externa, porque é gravada aqui mesmo no tabernáculo, onde a acústica é boa. Now, I go over this great evangelist, part of what we now over the sheep, and I can't promise that. Yeah, I can't promise I'll preach the first of the year. Agora entrando nessa grande campanha evangelística que eu vou fazer agora no exterior e coisas tais, não posso prometer isso. Veja, não posso prometer que eu vou pregar a minha primeira mensagem aqui. When you preach around the way, you got to have something that gets stay over you. The sound gets stay over you. Porque quando você prega aqui e ali, as mensagens, precisa-se ter algo que seja, torna-se sem novidade para você e com certeza fica sem novidade para os que estão escutando. Precisa-se fazer algo diferente, vejam, e trazer exatamente como a mensagem está lá, mas que ponham uma máquina no campo, ou o que seja, que produza essas fitas perfeitamente. E produzam uma fita perfeita, e cada fita escutada é conferida antes que vá, ou simplesmente parem a coisa toda. Não tenho nada mesmo a ver com isso, deixem que cada homem faça a sua própria vida. Estão vendo? Get it done right. So this complaint will stop. We don't want no complaints at all. If there is a complaint, that's a threat. Mas façam-na certo, vejam, de modo que essa reclamação serve. Não queremos reclamação, de modo algum. Se houver uma reclamação, cuidemos dela, então isso estará solucionado. Agora, vou me apressar tão rápido quanto possa. Vive tem cerca de mais 2 perguntas aqui ou 3, então terminaremos. How far, brothers and
Ele estava roubando alguns pneus de um carro ontem à noite. Agora, gostaria de saber qual é a opinião do Senhor sobre isso. That's what we said, well, no, we do nothing wrong with wrestling. If a man does something wrong here at church or anybody, stop. Talk to him. Don't be serious. But if you let them speak in a way that they know what you're saying. Estão vendo? Veja, isso não seria sensato, seria não senhor. Se ele estava fazendo algo errado, prenda-o. E se um homem está fazendo algo errado aqui na igreja, ou qualquer falem com ele. Não sejam arrogantes demais, você não deve ouvir. Falem de maneira que saibam o que vocês estão dizendo. I can show a song, but what I bring initiated deacons taking place up before us, they should have come through the back, on each corner, or something like that. Estão vendo? Veja, como se diz a uma criança, diz, fala para trás, e ela está se portando mal. Diáconos, fiquem no campo. Ponham a 4 de vocês. Fiquem 2 na frente, 2 atrás, nesses campos, ou em algum lugar assim. Reading and everything else. And you feel that God, you get your full duty and favor, that's your seat. Stand on the side of the wall, watch, everybody come in. E observem atentamente, porque rebeldes e tudo mais entram assim no inferno. E estejam firmados. Ponham-se em seu posto de dever e fiquem ali. Esse é o seu lugar. Ou fiquem de pé ao lado de uma parede e observem todos que entram. A deacon takes care of the house of God. Someone come in, speak to them, we got agreement. Shake their hand. You're the priest. So we go through. You see it. You want to get a song or something? Um diácono cuida da casa de Deus. Alguém entra, falem com ele. Estejam ali para saudá-lo, apertem a mão. É isso, vocês são os policiais. Poderíamos mostrar o vestiário ou gostaria de se sentar? Poderíamos dar-lhe um livro de cânticos ou algo? Ou, agora, gostaríamos que o irmão se sentisse bem aqui e orasse, e estamos contentes de que esteja aqui conosco essa noite. Conduzam-nos a um lugar e digam, gostaria de ficar mais perto, ou gostaria de ficar aqui atrás, ou em algum outro lugar. Isso é hospitalidade. A policeman or a deacon is a military police in the army. Service. And yet, in the law. If you know what military police is, it's a tactic, and he carries out his lives, I think he's just like a chaplain. It's courtesy, and everything. Policial, ou diácono, é um policial militar do exército. Cortesia, mas Amém. Bom dia, irmãos. Os irmãos estão alegres com Jesus? Amém. Vamos colocar em pé o nosso corpo. Vamos louvar o Senhor. Vamos aproveitarmos o tempo. Vamos cantar. Vamos iniciar com 117. A gente falar, né? E aí, esperando que eu precisava de um pouco mais de tempo para examinar as mensagens, as escrituras. Vou falar até onde aqui eu alcanço o meu entendimento, né? Quem sabe mais tarde Deus amplia o assunto, né? Certamente Ele sempre amplia, né? Ele sempre tem mais a revelar. Então, nosso tema nessa manhã seria a visão da tenda, né? Daniel? Então eu falo da visão da tenda, né? Anos atrás, muito polêmico esse assunto, né? Como se disputava a respeito da visão da tenda. Estava aqui pela manhã agora lendo a minha Bíblia. Estava lendo o livro de Abacuque e encontrei essa escritura aqui também, que eu vou só acrescentar aqui a Daniel 11:14. Diz assim: eu estarei sob a minha guarda
e tomarei posição sobre a fortaleza. Vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for reprovado. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e faça-a bem legível sobre a tábua, para que possa ler quem passa correndo. Uma tradução um pouquinho diferente, né? Quem passa correndo ou quem passa correndo. Uma visão que passa muito rápido, tem algumas traduções diferentes. Não sei se vocês não estão lembrados que quando o profeta fala a respeito do sétimo selo, ele diz que, como é que ele se referiu, né? Ele diz que uma nós falamos ontem, hoje estamos tratando hoje, e a outra passou rápido, que eu quase não consegui ver. Lembra que ele cita isso, né? Então, eu sei que essa escritura está um pouco relacionada a esse assunto, né? Eu quero iniciar falando aqui para os irmãos assim, porque para nós chegarmos a esse entendimento. Vou parar a mensagem da restauração da 247, não, 139. O profeta disse assim: eu quero começar por aqui, tá? Vou colocar uma base aqui no nosso assunto. Agora, se o tribunal escreve uma palavra e é tal e tal coisa, uma punição, fazer tal e tal coisa, está bem. Agora essa é a palavra do tribunal, e a lei do tribunal força a palavra do tribunal. E Deus fala algo, e aquilo é a lei. E o Espírito Santo está aqui para forçar aquela lei. Você lembra quando ele diz que o Espírito Santo é o agente de Deus e obriga Satanás a devolver aquilo que temos falado, como nós estávamos falando ontem sobre ele, né? Retornarmos a herança, retornarmos a propriedade, tirar o posseiro, não tirar o invasor, né? Então o Espírito Santo sempre é esse agente que força Satanás a devolver, né? Amém? Para o crente, você tem que ser ordenado para fazer tal coisa. Ali isso toma um crente. Você tem que ter a insígnia de um crente. Alguém diz: você tem poder? Não, mas temos autoridade. Então, dá uma paradinha aqui, porque eu sei que pode surgir uma pergunta das pessoas, e as pessoas vão dizer assim, ó, mas a Bíblia diz assim, ó, eis que vos dou poder. Não tem uma escritura que diz assim? Quando a Bíblia está dizendo assim, eis que vos dou poder, não está falando de um poder sobrenatural. Esse poder é autoridade. Então, lembra que quando Jesus estava diante de Pilatos, ele diz assim, ó, não sabe que eu tenho poder para te dar a vida, para te livrar, para te condenar? Aí Jesus disse assim, ó, nenhum poder tu teria se do alto não fosse te dado. Não está falando que tinha um poder sobrenatural, assim, fazer descer fogo do céu, né? Está falando daquele poder, uma autoridade, né? Tem esse poder, essa autoridade. Então, perguntar para o Brano aqui, ele faz a pergunta, né? Que pergunta, alguém diz, você tem poder? Não, mas temos autoridade. É isso. Não poder, mas autoridade. Não temos poder suficiente para nada. Eu estou lendo aqui, os irmãos vão compreender depois, na pregação aqui, porque eu estou lendo esse parágrafo, né? Como eu disse algum tempo atrás, um pequeno policial aqui em Louisville, ali em pé, ele era mais baixo que eu, um sujeitinho, e seu chapéu puxado sobre a orelha, seu uniforme muito frouxo nele, e andando por ali na rua com um pequeno boneco, com a pistola ao seu lado, com um pequeno bastão em sua mão, e um pequeno apeto, andando por ali de luvas brancas. E eles, aqueles carros, alguns daqueles 350 HP, disparados por aquela rua como um relâmpago, simplesmente assim, zum, zum, tem. Aquele pobre sujeitinho não podia parar ele não podia parar um pônei fugitivo com a sua força, certamente não, mas ele saiu pela rua com aquela grande insígnia brilhante, soprando aquele dedo, levantando aquela mão. Irmão, 300 HP, os motores cantavam pneu e tudo mais. Não era poder do homem, era a autoridade que ele tinha nisso,
Então, o profeta faz essa separação aqui entre ter poder e autoridade, né? Aí comparou esse guardinha. O guarda não tem condição de parar um carro, ter poder, né? Levantar as mãos e do nada uma força sobrenatural fazer o carro parar, né? Mas a autoridade que ele tem do Estado, né? Aquela insígnia que ele usa, ele chega, usa aquele apito e aqueles carros potentes e velozes são obrigados a parar, né? Eu penso que é mais ou menos assim, né? Satanás, com a força, com a unção que ele tem, ele poderia nos destruir, né? O que faz diferença? Nós temos um poder que pare Satanás, mas nós temos uma autoridade que Deus nos dá. E nós, com a autoridade que nos dá, né? Te repreendo em nome de Jesus Cristo. Satanás vai ter essa autoridade que ele tem que aceitar, né? E nós estávamos também falando ontem um pouquinho aqui no culto, né? A gente até deu um toque por cima, né? Por que hoje nós temos autoridade e não esse poder sobrenatural que nós estamos falando? Hoje nós temos essa autoridade porque hoje a nossa guerra, a nossa grande batalha, a gente sabe que é uma batalha na mente, o campo de batalha é na mente do homem, e a nossa batalha é uma guerra de palavras, né? Como tem o fato de outros cultos, pode falar, não é guerra de palavras, né? Desde o princípio, lá quando Lúcifer é expulso do céu, foi dessa forma, o Senhor te repreenda, Satanás. Né? Quando ele vai disputar o corpo de Moisés, ele tenta ali, que Deus dê satisfação para ele, onde é que está o corpo, e Deus não deve satisfação para o diabo, né? Deus nem fala tudo para o diabo. Então, o Senhor te repreenda, Satanás. Quando Jesus também está lá no monte da tentação, houve aquele conflito entre o Senhor Jesus Cristo e Satanás, não foi um boxeando o outro, né? Um atirando raio do outro, não foi uma batalha assim, né? Como dizem, né? Batalha de titãs. Foi uma guerra de palavra. Satanás cita a palavra, se é o Filho de Deus, está escrito a teu respeito, que se tu te atirar daqui, né? Nada te acontece, teus anjos vão te guardar, vão te segurar. Guerra de palavra, né? E o Senhor Jesus Cristo, com a palavra também diz, né? Também está escrito, não atentará ao Senhor teu Deus, só ele seguirá, até chegar na terceira parte, e o Senhor Jesus Cristo vencer ele, expulsa ele. Então a grande batalha que a gente vive é uma batalha de palavras. Os irmãos vão concordar comigo, irmãos, que as tuas maiores batalhas são naturalmente. Palavras, são na nossa mente, né? Nossa mente nós temos lutas externas, mas parece que é bem mais fácil vencer as lutas externas do que a luta na mente, né? Aí eu sempre digo assim, quando eu digo uma coisa para você, ou você diz uma coisa para mim, tem um peso, né? Pode nem te importar com aquilo, pode nem te atingir. Mas quando Satanás vem e fala na mente da pessoa, é diferente, porque Satanás tem uma unção, né? E ele é tão convincente que se a pessoa não tiver alicerçado, não tiver firme na palavra, né? Pessoas se matam, né? O negócio de Satanás, né? Pessoas tiram a vida, né? Você pode ver o extremo que pode chegar a unção do diabo nessa batalha na mente das pessoas, essa batalha espiritual, né? Essa guerra de palavras, né? E sempre assim. E parece interessante, né? Mas e que tempo que nós estamos vendo uma batalha de palavras, né? Meu Deus do céu, uma disputa de palavras que não é fácil, né? E eu assim tomei uma decisão, né? Quando eu fiz ali, nós fizemos o Facebook da igreja, a menina que fez, eu disse, nós vamos fazer esse Facebook da igreja e vamos só postar os pontos. Se alguém comentar, se alguém falar de bem, se alguém criticar, não responde nada, deixa assim. Não responde nada em postagem de ninguém, só posta os pontos, né? Não vamos entrar nesse campo aí. Se já gosta de puxar a gente nesse campo, né? Que fica envolvido na resposta, eu passo o dia todo e aquilo é uma obra frutífera, não penso nada, só contendo confusão com os irmãos, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu vou falar para os irmãos mais ou menos como é que eu vejo esse assunto da aflição da terra. Irmãos, assim, as coisas de Deus, geralmente, ou quase sempre, né? Quando a gente lê as Escrituras, recentemente eu estava pregando para os irmãos em Araranguá,
E falei, talvez os irmãos assistiram o culto, né? Eu preguei sobre o Vale dos Ossos Secos. E mostrei para os irmãos que o Vale dos Ossos Secos é uma profecia para Israel, né? Mostrei que os ossos tipificavam as nações unidas se reunindo, o movimento dos ossos para trazer de volta as nações, né? Que aqueles nervos que foram sendo colocados neles, aquilo era o exército se fortalecendo, e depois a carne, a política e a pele até que se tornasse uma nação, e o que está faltando para eles é apenas agora o espírito de vida, e quando eles forem selados com o Espírito Santo, então eles vão receber vida. Então Deus só reconhece eles como nação depois que eles recebem vida, né? Eles recebem o Espírito Santo. Aí o irmão disse assim para mim: não, pastor, mas essa profecia também tipifica essa profecia é para nós também, a restauração. Os irmãos até fizeram hino, eu um osso seco no vale, não tem medo que os irmãos cantam assim, né? Eu digo, irmão, até pode ser, não pode que não seja. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre ela tem duplo ou mais sentido, né? Você pode ler a escritura, mas uma palavra pode ter um sentido, dois ou mais, né? O profeta sempre dá dois exemplos de escritura que teve dois sentidos. Houve um grande lamento em Ramá, a Raquel diante dos seus filhos. O profeta diz: isso se cumpriu nos dias de Faraó, e isso se cumpriu nos dias de Herodes, quando matou as crianças, né? Também a escritura do Egito, chamei meu filho, né? Quando diz chamei meu filho, aquilo estava tipificando tanto para Israel sair do Egito, quando o Senhor Jesus Cristo também estava retornando para a Galileia, né? Do Egito, chamei meu filho. E também as coisas de Deus sempre elas estão assim, às vezes numa dimensão espiritual e numa dimensão física. Então assim, só colocar uma coisa para vocês aqui, que eu sei quase todos vocês passaram por alguma coisa assim, então vocês vão lembrar disso. Por exemplo, assim, lá no princípio da mensagem, nós tínhamos aquele pensamento, arrebatamento, os acontecimentos, segunda vinda, tudo de uma forma literal. Nosso pensamento é tudo literal, né? Então nós tínhamos aquela espera, né? A vinda do Senhor, ele descendo aqui fisicamente, enfim, né? Quadro um pouquinho deslocado. Logo que os irmãos captaram a abertura da palavra, tomaram essa parte literal e colocaram tudo de uma forma só espiritual, né? Espiritual. E até eu vi um bom pregador pregando em nome de Deus, né? É onde o entendimento que ele alcançou. Ele foi pregar sobre a Nova Jerusalém e foi tão extremo da parte espiritual que quando ele leu sobre os 144 mil côvados, ele disse que aqueles 144 mil côvados eram 144 mil judeus, né? De tão espiritual que ele coloca a parte da cidade, né? Quando a gente olha para a cidade, a Nova Jerusalém, é claro que a gente vê que tem uma cidade espiritual, né, que desce como uma noiva ataviada, mas também tem uma cidade física, do qual o anjo deu até as dimensões do profeta, né? Mediu, como diz ali, né? E o anjo veio com uma cana de medir, mediu a cidade. Acho que nós falamos outro culto aqui, né? O profeta fala aqui na mensagem futuro lar, 255. Eu medi a cidade essa semana. A gente sabe que aquilo era Deus cumprindo com a escritura, né? O anjo medindo a cidade, né? Então a gente vê que a cidade ela está no âmbito espiritual, mas também literal. Então eu vejo que as coisas de Deus geralmente elas estão sempre nesse ponto, né? Numa parte literal e numa parte espiritual. Eu creio que a visão da tenda ela se encaixa mais ou menos nesse ponto, numa parte espiritual e numa parte literal. Só ler aqui um parágrafo aqui só para reforçar isso que eu estou falando. Futuro lar 247. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 247. Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Não se consolam, gente. Uma coisa que eu não ia se acordar. Né? Ele disse: deixe agora, porque assim convém. Conhecemos a mensagem. Que cumpramos toda a justiça. Eu sou o sacrifício.
pelo ser lavado. E ele deixou isso lá no batismo de João. João batizando Jesus, né? Quando saiu da água, ele disse: viu os céus abertos. O profeta viu. Ele viu os céus abertos, e aqui vinha descendo do céu em forma de pomba. E uma voz dizendo: esta é minha parte da terra, que tenho redimido. E dessa parte da terra, eu redimirei o resto dela, porque ele é a minha palavra manifesta no mundo completo. Eu falei para a existência por meio da minha palavra, Hebreus 11. Satanás tem possuído por todo esse tempo, porém tenho vindo para redimi-lo. Certa quantidade dela tem feito o seu corpo, e virei e morarei nele. João disse: vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, como uma noiva ataviada para o seu marido, onde se assentou exatamente igual, e como fez ali sobre a terra. Jesus era essa parte da terra sobre o qual o Espírito Santo desceu. Então, o que acontece ali no batismo do Senhor Jesus Cristo, acontece também com a cidade, né? O Senhor Jesus Cristo era a parte física que estava na água, né? Tu está sempre na parte espiritual e na parte física, né? Ele era a parte física que estava ali nas águas, e de Deus desceu o Espírito Santo, a parte espiritual na forma de pomba, e a parte física e a parte espiritual tornaram uma só, né? O profeta fala, né, o homem e Deus se unindo outra vez, os céus e a terra se unindo outra vez, a parte literal e a parte espiritual, porque Deus trabalha com as duas partes, né? Através do Espírito Santo, nós somos redimidos na nossa alma. Assim, somos redimidos na nossa alma. A nossa alma é redimida através do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo derramou sangue na terra, você lembra o que ele disse? Ele derramou seu sangue na terra, redimiu a terra, e como nós fizemos parte da terra, os nossos corpos também são redimidos. Amém. Quando a terra foi redimida. Então ele sempre trabalha nas duas partes, né? Trazendo a parte literal e a parte espiritual. Então ali estava Jesus físico, a parte material, vem a parte espiritual dele. Aí o profeta aqui mais embaixo, como eu disse para os irmãos, vocês viram aqui, ele diz que a Jerusalém é mais ou menos isso também, né? Tem aquela Jerusalém física que é formada, e vocês sabem que no céu não tem nenhuma cidade pronta, né? O profeta disse na mensagem: companheirismo através de redenção. Diz assim, ó, eu não creio que quando a Escritura diz vou preparar um lugar, seja alvenaria, tijolo, massa, madeira. Quando ele diz que eu vou preparar um lugar, ele diz: eu creio que isso está falando de corpo, está falando de teofania. Quando o profeta teve ali na cortina do templo, ele não viu nenhuma cidade, ele viu pessoas, né? As casas que ele viu eram como os irmãos cantam, né? Milhões de teofanias, né? Então, o que ele viu foi teofania, né? Amém? Amém? Ele sabe que esta parte física pertence a esta parte aqui. O que vem lá de cima é a parte espiritual que desce e se encaixa nessa parte física, né? Amém. Amém. Vamos concluir isso, né? Amém. Aleluia. Uma vez vou colocar um ponto aqui para os irmãos. Uma vez os discípulos passaram ali pelo templo e se admiraram do templo ali no segundo templo, né? Olha, Senhor, esse templo, né, foi construído aí durante 49 anos, não se ouviu-se um barulho de martelo, não se ouviu um serrote. E aí Jesus disse para eles, né, que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não fosse derrubado. E os judeus prestam muita atenção no templo, no tabernáculo, né? Tanto que até hoje os judeus não fazem mais seu sacrifício, cessaram o sacrifício, porque eles não têm um tabernáculo, né? Eles não crêem num sacrifício seu tabernáculo. Infelizmente, como dizia Malaquias capítulo 3, ali estava o tabernáculo de Deus, que era o Senhor Jesus Cristo, diante deles, e eles não conseguiam ver que ali estava o tabernáculo de Deus, onde estava o verdadeiro sacrifício, né? E aí Jesus usa uma frase, e essa frase foi uma das acusações que levou a Jesus à morte, foi quando ele disse assim, ó: desfaça esse tabernáculo em 3 dias, desfaça esse tabernáculo em 3 dias eu levanto. Claro que hoje para nós somos cristãos que cremos na palavra, que temos entendimento,
nós sabemos que Jesus Cristo está falando de si mesmo. Amém. Parece, como eu disse ontem, a palavra de Deus não é uma coisa comum. Parece ser comum isso, mas nos dias que Jesus Cristo falou, foi um tropeço para aquelas pessoas. Como é que pode? Nós levamos aí 49 anos para reconstruir o templo, né? Olha como que Salomão gastou de tempo e de material para fazer esse tabernáculo aí. E aí chega ele e diz que destrói em 3 dias e levanta. Então assim, foi um tropeço para eles. Mas Jesus parecia que estava falando de um tabernáculo literal, mas nesta hora ele estava falando de um tabernáculo espiritual, que era ele mesmo, né? Ele era esse tabernáculo. Quando a gente lê Malaquias capítulo 3, fica claro, né? De repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto, o anjo do pacto. Isso é tão certo, irmãos, que até deixa eu ler aqui uma outra escritura para os irmãos aqui. Deixa eu ver se eu acho rapidinho para nós. Onde está aqui? Me ajude no busca de vocês. Onde é que diz aqui em Apocalipse capítulo 21? Que diz que ele não viu o tabernáculo ali na. Está aqui. No capítulo 21, você aqui lê pelo versículo 21 também, diz assim, ó. E os 12 portões eram 12 pérolas, cada respectivo portão era de uma pérola, e a cor da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. E eu não vi nele templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, são templo dela. Então quando chega, os irmãos sabem que o terceiro tabernáculo é só para o milênio, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Quando terminar o milênio, aquele tabernáculo físico acaba. Porque quando chega na Nova Jerusalém, o único tabernáculo que vai estar ali é o Cordeiro, o Senhor Jesus. Então, o que representava o tabernáculo lá no deserto? O tabernáculo era uma representação da morada de Deus, não que era a morada de Deus. Todas as vezes que Deus fala de fazer o tabernáculo, ele sempre foi muito claro: olha, eu não habito em casa feita pelas mãos dos homens. O céu é meu trono e a terra é o escabelo do meu pé. Então sempre Deus foi muito claro nessa parte. E ali estava em representação. Então quando descia ali no meio dos querubins, uma representação. Quando chegar lá na eternidade, como nós falamos ontem à noite aqui, então acaba todos os ofícios de filhos, de intercessão, uma maneira de Deus se aproximar de nós, que nós não morramos através do Senhor, da sua santidade. Então quando todos esses ofícios acabam, né, que é a vez que ele entrega o reino ao Pai, porque acabam os ofícios de filho, né, quando chega nesse tempo, então também se acaba-se aquele tabernáculo físico, e o próprio Senhor Jesus Cristo como é que o profeta diz? É o descanso eterno de Deus. Deus, através de Jesus Cristo, reinando com o seu povo. Então o tabernáculo que nós vamos ter lá na eternidade é um tabernáculo chamado Senhor Jesus Cristo. Né? Eu nunca tinha prestado atenção nessa escritura. Esse dia eu lembro aqui, porque eu tinha um pensamento, não sei se vocês tinham também, eu pensava que o terceiro tabernáculo entrava na eternidade. Né? Aí quando eu li aqui, diz que lá, João disse: eu não vi o tabernáculo lá, porque o Cordeiro era o próprio tabernáculo. Né? Claro, hoje aqui fica fácil a gente compreender essas coisas, né? Porque a gente já conhece, mas eu acredito que nos dias de Jesus foi um tropeço muito grande, quando ele disse que destruiria aquele tabernáculo e faria outra vez, né? Vocês estão felizes? Amém. Jesus Cristo é o tabernáculo de Deus? Amém. Eu também, quando ele está vindo aqui, no 21:3 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Né? Porque nós falamos antes do próprio Deus, porque não precisa mais de nenhum ofício, alguma intercessão, é ele próprio conosco, né? Graças a Deus. Bom,
Deu para vocês compreender aqui essa parte aqui? Amém? Amém. Aleluia. Também esse tabernáculo, podemos ter ele também de uma forma física. Deixa eu ler aqui. Também será físico no milênio. Deixa eu ler aqui a Escritura, Daniel, capítulo 9, versículo 24, diz assim: quando Deus determina 70 semanas de Daniel, diz assim: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão, pôr um fim nos pecados, fazer a reconciliação por causa da iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e profecia, e para ungir o Santíssimo. Aí quando o irmão Branco está pregando as 70 semanas de Daniel, ele está falando no sexto propósito, né, da visão, quando chega aqui no final, que a maioria do sistema nacional tinha essa visão, ungiu o Santo do Santo, ungiu o Santíssimo, e eles tinham uma ideia que era o Senhor Jesus Cristo, né? O profeta mostra que Jesus Cristo já tinha sido ungido, ali em Isaías capítulo 61, né? O Senhor Deus te ungiu com óleo de gozo, mais do que todos os teus companheiros, e que isso não se referia ao Senhor Jesus Cristo. Que quando se refere a essa escritura aqui, que ele veio para ungir o Santo dos Santos, referia-se ao terceiro tabernáculo do milênio. Então, a Bruna cria também que no milênio vai ter esse terceiro tabernáculo que vai estar no milênio, né? Tabernáculo físico, né? Amém? Então, aqui deu para captar aqui um físico, um espiritual, um próprio Senhor Jesus Cristo e outro lado do milênio, tabernáculo físico, né? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o irmão Branco nos ensinou em muitas mensagens. Eu não tenho quase todas elas aqui, porque era uma apanhada, eu não quis trazer o apanhado junto, não gosto muito de apanhado. Mas o irmão Branco falou em muitas mensagens que a visão da tenda faz parte da terceira puxada. Quem é que já leu isso, que a visão da tenda faz parte da terceira puxada, né? Muitas mensagens o irmão Branco fala, amém, que a visão da tenda, ela está ali, conectada à terceira puxada, né? Bom, então deixa eu falar um pouquinho da visão da tenda agora aqui na parte espiritual. Tá? O irmão Brana, eu vou citando algumas coisas que você já conhece, né? O irmão Brana teve aquela visão e o Espírito Santo conectou aquela visão a muitas visões. A primeira faz o irmão Brana pescando, ali as 3 puxadas na pescaria, tu vai tirar a tua isca e tu vai dar uma pequena puxada, e quando dá uma pequena puxada os peixes menores vão ser atraídos, né? Dá uma segunda puxada, quando os peixes menores irem atrás da isca, vai atrair o grande. Então, quando o grande fisgar, tu dá a terceira puxada e tira esse peixe para fora. E a gente sabe que também não era um peixe comum também, né? Não era qualquer peixe que o profeta estava pescando. E aí a vida de um profeta sempre caracteriza a parte espiritual, né? O profeta gostava de pescar a truta arco-íris, né? Quando tira essa truta arco-íris da água, que o sol bate nela, ela quase que reflete na sua pele as cores do arco-íris, né? A truta arco-íris. E bem de acordo com a nossa era, quando sai o evangelho lá na primeira era, Jesus ensina eles a pescarem e Jesus fala a respeito de uma rede, né? Que vai tirar da rede, aí depois tu puxa a rede, faz aquela separação, porque no início do cristianismo, do evangelho, o que a gente vê? Que foi de rede. Na primeira pregação foi 3.000 almas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Então foi tirou a rede e puxou aquele monte de peixe para fora. Quando chega aqui no final, aqui para a terceira puxada, a gente nota que já não é mais uma rede. Então quando deu a primeira puxada, atraiu aquele monte de peixinho pequeno. As reuniões do irmão Brano enchia, né, de pessoas por causa da cura, né, aquele monte de gente por causa da cura, né? Aí da segunda puxada alguns acompanham, mas quando chega no tempo da terceira puxada, você vê que é peixe por peixe, né? Tem que caminha, ter a paciência de fazer conforme o anjo ensinou, até que puxe. E o profeta diz que essa truta arco-íris é uma truta que nada em águas profundas, né? Então somente a terceira puxada é que puxa o eleito para fora. E agora, irmãos, vamos pensar aqui algo aqui entre nós aqui. Eu dou meu testemunho pessoal e cada um pode dar seu próprio testemunho. Eu não creio nessa mensagem
por causa das curas que houve no Ministério de Umbrana. Verdade, eu também. Eu ouvi falar das curas, mas nunca me chamou a atenção. O que me puxou para fora foi quando eu vi que esse profeta foi muito escriturístico. Quando a gente vê a palavra sendo revelada através desse ministério. Por quê, irmãos? Porque teu eleito é a truta do arco-íris. O que te tirou para fora não foi a cura, não foi o discernimento. O que te tirou para fora foi a terceira puxada. A palavra foi clara para ti, né? Meu Deus, que perfeito isso. Era isso, onde é que estava isso? Como é que eu não via? Né? É a linha seja tirado e puxando a truta arco-íris para fora, né? Amém, Jesus? Aleluia. Bom, e aí, logo ali, vocês lembram que a linha do irmão Branco se embaraçou toda, porque ele tentava explicar tudo, e tentava falar tudo, e por causa desse explicar e falar, surgiu personificação, apareceu aquele homem lá que botava um alfinete na mão, e batia a palma para o profeta, tem um sinal na mão, eu pego a mão da pessoa, e eu digo que tipo problema que ele tem, então ele tem que explicar. E como eu disse no culto, não tem que dar satisfação em tudo que se faz. Nós demos satisfação para Deus. O profeta tentando explicar tudo o que acontecia, surgiu a personificação, aquele homem botava um alfinete na mão e batia a palma. Claro, furava a mão com o alfinete, né? E começava a correr sangue das mãos. O profeta falou disso, né? Corria sangue da mão aqui, aqui está o sinal. Quando chamou ele, olha, você está fazendo errado, hein? Você vai quebrar a cara com isso. Começou a surgir personificação, porque tentava explicar tudo. Tentou explicar essas coisas aos bebês pentecostal, e o anjo mostrou para ele esse ensinamento aos bebês pentecostal, ele tentando pegar uma corda grossa e colocar num buraquinho de cadarço que não tinha, não cabia, não entrava na mente deles. Não era para eles. E aí, então, quando o profeta sai dessa visão, logo ele entra na visão da tenda, né? Diz que ele está lá no ar assim, e ele olha lá, está acontecendo o culto. Aí vocês lembram que houve uma fila de oração, ou era para ter uma fila de oração, não houve. Aí ele perguntou, cadê a chamada de altar? Ele disse, já tiraram as ofertas. Então, mas desde quando a oferta é mais importante que a chamada de altar? Lembra-se dessa parte da tenda, né? E aí logo ele vê lá no cantinho um quartinho, né? E aí o Senhor diz para ele assim, que ele encontraria ele ali dentro, naquele quartinho, e ali seria a terceira puxada, né? E ele viu que as pessoas saíram dali de dentro, era mudada, né? Quem não tinha braço saia do braço, quem não tinha perna saia de perna, saía dali de dentro, e os repórteres tentando reportar o que tinha acontecido, e as pessoas não sabiam explicar o que tinha acontecido lá dentro, né? Alguma coisa já acontecia lá, e as pessoas não conseguiam explicar, né? Então, na parte espiritual, como é que eu vejo esse ponto na parte espiritual? Irmãos, porque as coisas de Deus, elas se cumprem de maneira simples, né? Na parte espiritual desta visão, depois vamos chegar na parte literal, né? Essa primeira parte aqui, o profeta, quando está pregando os 7 selos, duas coisas acontecem que chamam a atenção da gente, né? Ele prega e diz assim, hoje eu estive ali dentro do meu quarto, ou passei ali, só saí para comer alguma coisa. Vocês lembram que ele fala assim, né? Estive ali, e cada dia que eu fui pregar um selo, o Senhor me encontrou ali e disse para mim a respeito de cada selo. Cada dia que o irmão Branco estava ali no quartinho meditando, orando ali para receber os selos, aí disse assim, tudo que eu preguei até hoje, tudo eu estudei na Bíblia para pregar. Aqueles 7 selos foi diferente, eu não estudei. Cada noite ou cada dia, o anjo do Senhor entrava ali no quartinho e me mostrava para mim tudo que eu tinha que pregar. Né? E aí ele se refere sempre ali àquele quartinho, um pequeno edifício, e ao mesmo tempo, quando ele está pregando o selo, ele se refere muito a esse quartinho. O anjo do Senhor desceu ali, o anjo do Senhor desceu ali. E também tem uma conexão, né? Os irmãos são felizes? Amém. Amém, aleluia. E a gente sabe que Paulo também diz, né?
que nós somos o templo do Espírito Santo, vocês creem assim? Amém? E o corpo sempre representa, né, também o tabernáculo de Deus. Então, o profeta, quando está pregando o 7º selo, ele diz assim, quer ver? Aqui no 288, deixa eu ver se está certo, 288, 7º selo. Nós vamos chegar lá, irmão, na parte física, viu? Só um pouquinho que nós... Amém, Senhor. Paciência para a gente ir bem devagar, que não temos pressa, né? O profeta dando testemunho aqui quando a espada veio na sua mão, né, diz a espada do rei. Agora se tivesse dito a espada de um rei, mas disse a espada do rei. E há só um rei, que é Deus. E ele tem uma espada que é a sua palavra, pelo qual tem vivido. Isto digo solenemente aqui de pé, em seu santo púlpito, com essa santa palavra, que encontra-se aqui, e é a palavra, amém? Ó, em que dia estamos vivendo? Que grande coisa, estão vendo? O mistério, o segredo, a terceira, reticências. Certamente ele está escrevendo a terceira puxada, né? Ele diz assim, ó, estando ali de em pé, quando isso me deixou, algo veio a mim, e ele disse, não temas agora. Não ouvi nenhuma voz, como no meu interior falou. Tem que lhe dizer somente a verdade, exatamente o que aconteceu. Algo chegou e disse, não temas. Esta é aquela que o profeta disse que dessa vez, quando isso aconteceu, ele disse que não foi como as outras vezes, né? Ele ouvia a voz de Deus aqui, né? Ele disse que ele ouviu daqui de dentro, né? Foi diferente das outras vezes, né? Sempre ele ouvia de fora, né? O Senhor fala com ele. Quando chegou aqui, ele disse que foi diferente, né? Então ele tem um outro parágrafo que deixa mais claro, né? Que diz que todas ele ouvia de fora, né? Mas dessa vez ele ouviu aqui de dentro, né? Isso veio de dentro dele. Amém? Amém. Mostrando essa parte, né, da terceira puxada, esse lugar secreto, né? Também tipificando o coração, né? Deixa eu ler uma outra escritura aqui também, só para a continuação aqui. O Senhor Jesus Cristo fala a respeito também dessas coisas, dessas duas áreas que eu estou falando, na parte espiritual e na parte literal. Então ele disse assim, eu vou voltar aqui no assunto que nós já conhecemos. Hoje nós sabemos que a vinda do Senhor, ela é praticamente espiritual, né? A segunda vinda é espiritual, né? Ele desceu do céu, falarido, né? Jesus espiritual desceu, né? O Senhor desceu do céu, falarido, desceu espiritualmente, né? Nós não vimos o Senhor Jesus Cristo fisicamente, que desceu, foi Jesus Palavra que desceu, trazendo a revelação para nós. Não foi esse Jesus que desceu? Jesus Palavra, o Senhor desceu com alarido. Palavra, né? Glória a Deus. Invisível, espiritual. Então a segunda vinda, ela está toda voltada para uma vinda espiritual. E a gente sabe que a terceira vinda, ela é toda voltada para uma vinda literal. Amém. Então eu não trouxe na mensagem alimento espiritual do seu devido tempo. Ele diz assim, ó. Se Jesus Cristo aparecesse aqui agora com as mãos furadas, eu não creria, porque Deus é a palavra. Mas ele se corporifica tomando meu corpo e teu corpo, mostrando que na segunda vinda seria dessa forma. O Senhor Jesus Cristo não da forma literal, espiritual, tomando corpos emprestados. Ele diz, ó, mas quando ele próprio vier, aí ele cita a escritura da terceira vinda, Apocalipse 18:7, todo olho verá. Será tão físico que todos vão ter que ver. E hoje, gente, assim, com a internet, a gente percebe por que todo olho vai ver, e também por que todos vão ver Moisés e Elias mortos na praça. Hoje fica fácil saber. Uns anos atrás, eu quero dizer, mas como é que todos vão ver eles mortos na praça, né? Seria quase que impossível. Hoje, tu sabe, as pessoas estão caindo do prédio, nem que estão no chão, já está sendo filmado, já. Antes que no show já estava na internet, não é verdade? Vai ser mais ou menos isso aí para acontecer, né? Todo olho verá. Então lá na terceira vinda, ele diz, quando ele próprio vier, então todo olho verá, mostrando para aquela vinda. O Senhor Jesus Cristo fala aqui,
essa escritura, diz assim, ó: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E o profeta falou para nós que quando ele teve a visão da tenda, naquele quartinho que as pessoas entravam ali e saíam, não sabia o que estava acontecendo, ele disse: mas como que vai ser isso? Questionou com o anjo. E a escritura que o anjo deu para ele foi São Mateus capítulo 6, versículo 6, mostrando que dentro desse assunto aqui tem essa parte que é uma parte secreta, né? A parte secreta, é essa escritura que o anjo citou, né? Quando orar, você entra no teu quarto e ora em secreto. Alguma coisa acontece em secreto. O que está acontecendo em secreto? A terceira puxada para a noiva é algo secreto, é só para ela. Não pode ser o público para não ter personificação. Secreto. Ninguém mais sabe do que está acontecendo. Você imagina todo mundo religioso e parte de alguns grupos da mensagem não sabe dessas coisas. Verdade. É algo tão secreto, tão entre poucos. Né? A terceira puxada é tão secreta entre nós. Então isso está acontecendo na primeira parte, está acontecendo em segredo, em secreto. E era para ser feito em secreto, que depois que isso fosse feito em secreto, mais tarde isso aconteceria em público, todos veriam. Então esse plano de Deus hoje em secreto por nós, um dia isso estará manifesto ao público, todos vão saber. Então na parte da batalha, na parte da luta, a tua luta espiritual, a guerra de batalha, ela é uma guerra secreta. Tu e Deus, Satanás lutando, secreto. Um dia essa batalha vai ser pública. Vocês vão compreender isso, irmãos? Né? O segredo de Deus hoje secreto entre nós, um dia isso vai ser em público. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui. Vocês creem que o sétimo selo é a vinda do Senhor? Amém. Sempre né? E o sétimo selo hoje é a vinda do Senhor de uma forma secreta, uma forma silenciosa. Houve silêncio no céu, uma forma silenciosa, né? Amém? Aleluia. Um dia esse sétimo selo, que também é a terceira vinda, se manifesta não de uma forma silenciosa, agora se manifesta que todos possam ver. Está sendo feito em secreto. Um dia isso vai ser esclarecido ao público. Depois Jesus disse: tudo aquilo que você fala escondido no quarto, no telhado vai ser revelado. Né? Amém, Jesus? Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Então, esse publicamente, irmãos, você pode ter certeza, isso aponta diretamente para a terceira vinda. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Bom, deixa eu dizer outra coisa para os irmãos. Uma vez fizeram uma pergunta para mim assim, muitos anos atrás, eu nem estava no ministério ainda, perguntaram para mim assim: afinal de contas, a terceira puxada é o poder da palavra falada, é a pregação aos perdidos, ou é a abertura da palavra? Alguém fez essa pergunta para mim, né? Por quê? Porque quando o profeta fala dessas três coisas, essas três coisas ele se refere como a terceira puxada. Vocês já viram, né? Vamos ler aqui na mensagem, só para a gente ver. Essa aqui é a mais contundente, né? Não poderíamos ler tudo aqui, porque nós não temos tempo. Nessa mensagem aqui, se vocês têm em casa, vocês depois ler ela, sozinho falei de palavras de promessa. Meu Deus, como eu usava essa mensagem aqui para pregar o retorno do mundo. Bom, aqui nessa mensagem, o Mombrana, nessa aqui, ele conta as 5 vezes que aconteceu o poder da palavra falada. Ele conta certinho. Conta aqui da criação dos filhos, que foi o primeiro. Segundo foi o filho de Emahat. Terceiro foi a tempestade. Quarto, o peixinho. E quinto foi o cisto que Deus curou na irmã mesmo. Foi assim que ele se manifestou. E aí ontem, Daniel, pregando aqui para os irmãos,
Porque tem um grupo de pessoas que crê assim: nós estamos no tempo da palavra falada, como agora vamos chamar a pessoa pautada, fale a palavra, vai acontecer. Não é assim. Hoje nós temos autoridade, sim. Não precisa esperar Deus mandar tu lá para o enfermo. Tu pode colocar as mãos, porque a Bíblia diz: colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Claro, oramos uns pelos outros o tempo todo. Mas esse poder da palavra falada é algo específico. O profeta disse assim: aquilo aconteceu com uma inspiração. O profeta não forçou. Não foi uma exibição que ele tentou fazer para que as pessoas vissem aquilo. Tanto que ele disse: quando aconteceu, eu estava pescando, estava caçando, e aconteceu. Ele nem estava em jejum e oração: Senhor, eu preciso de algo sobrenatural que aconteça. Sabe o que os pentecostais fazem? Me dá poder. Foi algo que aconteceu, que tinha que acontecer. Como é que seria essa escritura? Uma montanha se transportar de um lado para outro. Isso tem que ser uma inspiração. E aquilo desceu sobre mim. Fale a palavra. Aí quando ele falou a palavra, aconteceu. Aí as pessoas vêm com essa fala: estamos no tempo da palavra falada, fala a palavra acontecer. E às vezes passam vergonha. Deixa eu contar aqui um testemunho para vocês. Eu sei que vocês não estão cansados, né? Não. Tá. Uma vez tinha uma irmã que eu gostava muito dessa irmã, fazia culto no quarto dela. Ela secou a água da medula e ela não se movia, né? Então eu ia lá cada 15 dias na casa dela e fazia um culto ali dentro do quarto mesmo. Ali ela tomava ceia, ali a irmã lavava os pés dela mesmo, deitadinha na cama. Ela só ficava naquele ponto ali. E eu tinha um desejo no meu coração de ver aquela irmã caminhar, Jesus. A irmã, ela era nova, né? Naquela condição. Todo irmão que dizia que tinha dom de cura e não de cura. Vamos lá então, olha aquela irmã Carolina. Ia lá, orava, não acontecia nada, né? E aí um dia, com os irmãos me visitaram, aí tinha um irmão que era um ancião, o pastor Nilton, e tinha um jovem que estava junto com ele. E aí chegou lá, viu a condição da irmã, e claro que ele se compadeceu da irmã, eu compreendi, né? Porque tem coisas que não é Deus nem o diabo, tem coisas que é a parte humana. O irmão está endemoniado, não é nem o homem endemoniado, mas é a parte humana da pessoa. E chegou, olhou, viu a irmã naquela condição ali, daqui a pouco eu vi que ele se empolgou, né? Disse: irmã, olha aqui bem para mim. E a irmã olhou, né? Irmã, dentro de 3 dias tu vai caminhar, tu crê? A irmã, feliz, né? Claro que eu creio, irmão. Pai, 3 dias de cópia, né? Que seja verdade, né? Felizmente a irmã partiu e não caminhou, né? Então, como assim, a palavra mal colocada, mal ensinada às pessoas, leva as pessoas a cometer esses erros. Não, nós estamos no tempo da palavra fala. O profeta falou quando Deus disse para ele falar. 5 vezes Deus mandou ele falar. Ele não falou por si. Irmão, quem é o único que pode criar, não é Deus? Não foi o Leão Branco que criou o esquilo. Foi Deus através do Leão Branco que criou o esquilo. Tem que ter essa consciência que tem que ser Ele. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui o profeta todos testemunham, não vou ler todo testemunho para nós ganharmos tempo. E aqui o 138 que nós sabemos de cor, né? Diz assim: agora, aquele grande dom, falando dessa manifestação. Outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. Simplesmente espere. Isto não estará em operação perfeita agora. Falando dessas agora nesse tempo, isso aqui não pode estar em operação. Então, se o profeta diz que nesse tempo não está em operação, não adianta pastores querer convencer o povo que nós estamos no tempo da palavra falada e falar palavras, vai sair criando esquilo por aí, não vai acontecer. Verdade. Não está em operação agora. Amém? Aleluia. Isso não está em operação agora. Espere até que aquele concílio de igreja traga aquela pessoa. Será quando isso acontecerá? Agora vamos dar uma paradinha aqui, vamos devagar para compreender essa parte aqui. Tá? Irmão, hoje tu tem a consciência de que quando o espírito do anticristo estiver na terra encarnado no seu super-homem e o reinado de Satanás estiver em operação, nós estamos conscientes que a noiva de Cristo não está mais na terra. Verdade. A gente sabe que é isso que acontece, né? Um sobe, outro desce. Esse encontro
de Miguel e Lúcifer não é nesse tempo. A gente sabe que esse encontro na terceira vinda, então aqui não tem encontro, enquanto um está subindo, outro está descendo. Né? Só tem um que agora detém até que ser tirado. Então quando ele ser tirado, quem? O Espírito Santo. Ele está tirado. Quem estiver no Espírito Santo, né? Aqueles que o imã atraiu, né? Amém. Aqueles metal, aqueles que têm a mesma magnética do imã atraído. Eu falei, tem que vigiar, porque tem muitos, tem o magnético, mas estão presos as coisas do mundo, no chão, parafusado, e o imã não pode atrair, né? Está solto, livre, para quando o imã passar, puxar. Quando isso for atrair e sair, o espírito de Satanás desce. Por que desce? Acaba-se a acusação, não tem mais o que lhe acusar. Toda a noiva agora ressuscitada em perfeição, os vivos ressuscitados em perfeição, acaba-se a acusação de Satanás no céu, né? Então agora ele desce para o seu reinado. Sendo assim, vocês vão ver o concílio em operação apertando? Não. Por que não vê o concílio em operação apertando? Porque nesse tempo tu já subiu no ramo. Quem é que vai ver o concílio em operação? A Virginésia, as nações que vão estar sobre a terra, vão ser os que vão participar desse concílio em operação, não a noiva de Cristo. Glória a Deus. Verdade. Amém? Amém. Aleluia. Senão não seria uma contradição. Nós teremos o quê? O Espírito Santo na terra ainda e o Espírito do Diabo na terra em operação. Não tem como. Quando um sobe, outro desce. É assim que funciona. Por exemplo, assim eu perguntei para os irmãos, qual foi a primeira, quando é que foi que o Espírito de Satanás subiu? Porque ele caiu para a terra, né? Jesus viu Satanás cair como raio de luz, né? Então, desceu. Quando é que ele subiu? Pelas escrituras que ele percebe, ele subiu no dia de Pentecoste. O Espírito Santo vem, aí ele sobe para fazer essa parte de opositor, acusação. Os dois nunca estão juntos. Amém? A não ser lá no confronto final, né? Estão compreendendo aqui, irmãos? Não está difícil, né? E assim, espere até que aquele concílio traga aquela perseguição, será quando isto acontecerá. Então não é agora tentar falar a palavra que as coisas vão acontecer, que não acontece. E essa é a razão pelo qual eu volto para o vosso meio, para orar pelos enfermos. Então eu voltava para orar pelos irmãos, né, enquanto isso não acontecesse. Ele disse, nunca houve uma coisa que eu já tenha dito em minha vida que não aconteceu ainda, exceto aquele tipo de edifício ou tenda, onde haverá um pequeno edifício preparado, e eu entrarei ali, orarei pelos enfermos, e isto não aconteceu ainda até onde eu saiba. Esta é a única coisa que eu sei. Então, de todas as visões que o irmão Branham tinha pregado, falado, o que ele disse? Que a única coisa que ele sabia que não tinha se cumprido ainda no seu ministério seria esta visão da tenda literal. Isso tudo já se cumpriu. Até onde eu sei, aquela tenda que eu vi. Então, irmãos, o que eu compreendo? Eu compreendo que tanto o poder da palavra falada, a abertura da palavra, a pregação aos perdidos, tudo isso é a terceira puxada. Tá? Tudo isso é a terceira puxada. A terceira puxada, nós temos que compreender que ela está em 3 partes. Veja como são as coisas de Deus. Lembra que o profeta fala do 7º selo? Ele diz assim, o 7º selo é como a explosão de um rojão, né? Explode 5 bolas de fogo. Sai mais 5, 25 e vai uma cadeia, né? Dentro da eternidade dentro. Você pode ver, em um ministério há uma explosão, 3 puxadas. Da terceira puxada, mais 3. Quem sabe daqui mais para frente, de cada uma dessas 3 vai surgindo mais 3, mais 3, mais 3. É assim, irmãos, é uma cadeia de circunstância. Né? A palavra não se esgota nunca. Dentro da eternidade, Deus sempre vai abrindo e sempre acrescentando, né? Então, tanto o poder da palavra falada, tanto a abertura da palavra, a pregação aos perdidos, tudo isso faz parte da terceira puxada. Então, quando alguém te perguntar para ti o que é, tu diz, olha, a terceira puxada é o poder da palavra falada, é a abertura da palavra e é a pregação dos perdidos. Amém? Aleluia. Deixa eu ler aqui mais
um parágrafo aqui, só para reforçar essa parte aqui. Nessa mensagem também olhe sempre para Jesus. Essa mensagem também é importante nesses assuntos, né? Amém. Aleluia. Deixa eu tentar aqui resumir aqui, tem muita coisa aqui, eu vou tentar resumir para não tomar muito tempo. Então, agora eu vou dizer algo agora que eu ainda não disse. Esta é a coisa que temos procurado por tanto tempo, por esses muitos anos, 4 ou 5 anos ou talvez mais. A terceira puxada foi vindicada agora, e eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é isso. Essa mensagem que foi pregada em dezembro de 63, o profeta tinha pregado cedo. Então aqui eu vou repetir essa frase de novo para os irmãos guardar no coração. A terceira puxada foi vindicada agora, e eu tenho certeza que todos vocês sabem o que é isso. Agora recorde, nunca haverá nenhuma personificação daquilo, porque não pode haver. Agora na existência. Eu estou advertindo isso, que em breve, bem nesse tempo agora, isto acabou de acontecer. Então isso pode significar a sua presença no vosso meio. Claro que aqui a gente sabe o que ele está falando, né? A manifestação do Filho do Homem, né? Ele está indicando a presença de Jesus, né, no meio do povo, né? Amém. Bem, mas isto não será usado de uma grande maneira até que esse conselho comece a apertar. E quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, os pentecostais, os demais, podem personificar quase que em todas as coisas que têm feito. Mas quando aquela hora chegar, quando chegar a pressão, então você verá o que você tem visto temporariamente ser manifesto na plenitude do seu poder. Então aquilo que vocês viram assim, temporariamente acontecendo 5 vezes temporariamente, quando chegar naquele tempo, vocês vão ver isto na manifestação, na plenitude do seu poder. O profeta estava contando que isso aconteceria em plenitude, né? E para quem não quer ver isso do outro lado, irmão, tem que criar uma palavra falada agora. Aí acontece uma cura, acontece alguma coisa, diz, viu a palavra? Não, cura divina, essas coisas temos no nosso meio, são dons, isso até os pentecostais têm. Verdade. Não é verdade? Até os pentecostais têm. O profeta diz, vocês viram temporariamente, vocês vão ver isso na plenitude. Quando? Quando aquele concílio vier e trazer o apelo para vocês. Amém? Glória a Deus. Um pouquinho mais aqui, irmãos. Agora, você pode ver algumas coisinhas estranhas acontecerem. Nada pecaminoso, eu não quero dizer isso, mas eu quero dizer algo estranho, uma tendência comum. Porque o que eu tenho alcançado agora no ministério, estou salpicando aqui atrás, observe, aquele ponto, e esperando pela hora para usar isso. Já tinha acontecido, mas estava esperando a hora certa para usar aquilo. Aquilo foi só uma demonstração, né? Porém, isto será usado. Amém. Futuro, né? Afirmando que isso vai ser usado. Não sou eu, não, está falando dele. Amém. Na minha cabeça. E todos sabem tão certo como o primeiro foi identificado, da mesma forma o segundo foi identificado, a cura, o discernimento, né? E se você pensar atentamente, você que é espiritual, como a Bíblia diz, e aqui está para aquele que tem sabedoria. O terceiro é devidamente identificado, nós sabemos onde isso está. Esta é a terceira puxada, está aqui. E é tão sagrado que não devo dizer muito sobre isto. Como ele disse no princípio, ele disse isto, nada diga sobre isso. Vocês recordam aquilo? Anos atrás. Isto fala de si mesmo. Mas eu tentei explicar aos outros e cometi um engano. Esta será a coisa que, na minha opinião, eu não digo o Senhor me disse, esta será a coisa que começará a fé no rapto, para a partida, né? E eu devo ficar quieto só por algum tempo. Então o profeta aqui está falando da terceira puxada no modo geral, né?
a sua presença conosco, o que terá fé de rápido, falando também da abertura da palavra, né? E falando também do poder sobrenatural, porque faz parte, é a mesma terceira puxada, está junto, né? Agora, recorde, você está ouvindo essa fita, você deve ver tal mudança no meu ministério imediatamente, descendo, não subindo, descendo. Estamos bem nesta era agora. Isso não pode ir mais adiante. Temos que esperar aqui só um momento, até que isso aconteça aqui, para apanhar. Então a hora chega, mas é totalmente identificável. Haverá uma hora que nesta nação, onde esta nação vai exercitar todo o seu poder que a besta teve antes, que era a Roma pagã, quando se tornou Roma papal, que esta nação fará aquilo, Apocalipse 13 claramente explica isso. O cordeiro saiu da terra, que é o atravessão da água. Densidade e multidão de pessoas. Esse cordeiro subiu aonde não havia pessoas. O profeta começa a falar a respeito do poder demoníaco aqui nos Estados Unidos, o nosso ladinho aqui, que é do conceito que ele está falando, né? O poder de Satanás, a noiva não está mais na terra. Amém. E de agora em diante as pessoas como nós mesmos, nós seremos cortados de tudo isso junto. Isso é exatamente certo, porque eles não serão capazes de fazer isso. É o aperto. Então, quando aquela hora chegar, aqui, eu não vou ler tudo parar, mas se você tem em casa essa mensagem, ler ali, ele está falando do dragão, o cordeiro dos Estados Unidos, está falando do poder da besta, né? A noiva não está mais aqui nesse tempo, né? Então, assim, quando aquela hora chegar e a pressão chegar, há um ponto onde você é pressionado. Então, observe, o que estou preparando para lhe dizer em poucos minutos, observe a terceira puxada, então isso será absolutamente a perda total, mas isso será para a noiva e a igreja. Então, o profeta deixa claro aqui, né? Deixa claro que tem esse poder para ser manifestado. Diz que isso vai acontecer, que é o assim do Senhor, diz que não estava acontecendo em totalidade naquele tempo, foi só assim uma demonstração, mas que isso ia acontecer. Você escreve no profeta, né? Amém. E nos fala para nós até quando aconteceria. Quando que acontece? Quando aquele concílio vem e aperta. Agora é o pensamento aqui que eu tenho, tá? O pensamento que eu tenho, eu coloco esse pensamento para os irmãos. Vamos pensar assim, irmãos. Hoje tu não precisa desse poder da palavra falada, porque hoje a nossa batalha é uma batalha de palavras. Tu vence o diabo com a palavra. Não é verdade? Quando chegar no período da terceira vinda, que esse concílio estiver em poder na terra, falamos um outro culto aqui, não lembro qual dos cultos que eu falei, que eu mostrei aqui, os 3 ismos de Satanás, vocês estão lembrados? Que sai da boca do falso profeta, da besta e do anticristo, 3 espíritos de rã. A profeta diz: judaísmo, protestantismo, catolicismo. E a Bíblia diz que esses 3 espíritos de rã fazem o quê? Reúne os súditos dos 4 cantos da terra para quê? Para a grande batalha. Irmão, e a batalha deles não vai ser uma batalha fraquinha. Hoje as batalhas, irmãos, bateria de míssil, rajada de míssil, e bomba atômica e bomba nuclear. Então é esse exército que o diabo vai reunir contra o exército de Jesus Cristo. Verdade. Tu não vai precisar ter um poder em operação dessa magnitude aqui. É verdade, amém. Pense nisso. Aleluia. Se eles vêm com poder físico, tu vai ter que ter poder físico contra eles. Espera. O que vem contra a noiva? Judaísmo, protestantismo, catolicismo. Isso não é o concílio? O que eles fazem no Armagedon? Eles vêm para o aperto. Todas as ações vêm contra Jerusalém. Para o quê? Para o aperto. Verdade. Quando chegar aquele aperto, vocês estão compreendendo, irmãos? Amém? Quando chegar aquele aperto, isso que eu tenho demonstrado, que Deus tem demonstrado temporariamente,
estará em plena operação. Amém. Então fica claro que o profeta diz que tem esse poder, que não estava em operação naquele tempo, mas que aquilo viria, e nos diz em que tempo que aquilo vem, quando aquele conselho estiver apertando completamente. Então vocês vão ver isso, que tempo que a gente tem falado, nós somos na plenitude. Amém. Vocês continuam felizes? Amém. Bom, na parte espiritual da terceira puxada, eu estou colocando as duas partes juntas para a gente não ficar só num lado, né? Então estou caminhando aqui na parte espiritual e na parte literal. Aí o profeta deixa claro que na parte espiritual aqui, da terceira puxada, no 262, aqui ele diz assim: note, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começa a declarar a sua mensagem, vê? A primeira puxada, a cura; a segunda puxada, a profecia; a terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Não uma ordem mais superior para revelar a palavra do que o profeta, mas a única maneira que o profeta pode ser edificado é pela palavra. Lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos para revelar a verdade oculta que tem estado selado na palavra. Vê isso? A congregação diz amém. Aqui dá um grande problema, né? Quando alguns irmãos, né, a maioria dos irmãos, né, estão assim da abertura da palavra, o que acontece? Quando chegam nessa parte, eles param, viu? Foi a abertura da palavra e param aqui. Mas é só isso que é a terceira puxada? Não, é a abertura da palavra também, mas não é só a abertura da palavra. Também é o poder da palavra falada. E também é a pregação às almas encarceradas, porque as 3 o profeta identificou como terceira puxada. Ó, viu? Foi a abertura da palavra, pronto, vai a abertura de cima. Então aqui é a terceira puxada e ficamos só nisso, e só nisso, e só nisso, e só nisso. E não consegue mais sair disso. Qualquer coisa para frente, não é interessante para a redenção. Não preste atenção. E Apocalipse diz que, quando ele aparece ali, amém, então ele aparece como com as coisas que eram, amém? Amém. Com as coisas que são, Amém. e com a que hão de vir. E o profeta pregou a mensagem: coisas que hão de ser. Então nós também estamos preocupados nas coisas que hão de ser. Amém. A vinda de Jesus Cristo não é o grande plano da redenção? Amém. E o que é a vinda de Jesus? É uma única e grande vinda dividida em 3 partes. A terceira vinda faz parte de redenção. Quem diz que não faz? Pregadores diz que não faz, mas a palavra mostra que faz parte sim. Amém. Amém? Amém. Aí o profeta pregando aqui a mensagem que me encontra sobre a montanha, falando da mensagem assim: assim que estou com a mente ocupada com esta mensagem, que essa é a terceira puxada, isso deve ser leal e reverente. O pessoal pegando, viu? Então a terceira puxada é a palavra, né? Já foi revelado, então nós estamos aqui e ficamos em volta disso, né? Amém, Jesus. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Posso continuar um pouquinho mais? Obrigado. Amém. Mais uns 10 minutinhos, tá? Eu vou dizer para vocês, eu moro mais longe de todo mundo, viu? Hoje nós temos 4 horas de viagem ainda, né? Não, vai dar um pouquinho mais que eu vou levar os irmãos no carro ainda. Então, um feriadão. Então tem que pousar por aí, pousamos por aí também, né? Dá um Ai, fazer graça. Amém, vamos lá. Bom, terminamos essa parte da terceira puxada aqui com o arrebatamento da igreja. Amém? Amém. Então, vamos lá, Deus é perfeito, né? A terceira puxada está em 3 partes: texto da palavra, poder da palavra falada e pregação aos perdidos. A abertura da palavra também está dividida em 3 partes, né? Como nós falamos aqui, desse vai ser aberto. Quais as 3 partes? Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Amém. É verdade. Acabando essa parte aqui, encerra-se com trombeta de Deus, a noiva ali na ceia das bodas. Alarido preparando nós para o arrebatamento, voz de arcanjo ressuscitando os mortos, e a trombeta de Deus, a nossa reunião lá no céu. Essa é a mensagem do arrebatamento. Tá? Acaba aqui. Temos o período da tribulação. Depois do período da tribulação, coisas acontecem do outro lado. Continua.
Então não tem mais aquela ideia que nós pensávamos que todo mundo morre na tribulação e terceira vida só vem os santos já para reinar no milênio e só Jesus e a noiva, não. Percebeu que as nécias passam, 144 mil passam, nações passam, o máximo de pessoas que morrem no final da tribulação, segundo a Bíblia, são 7.000 pessoas. Não é verdade? Tem ali, quando Moisés ia sobre o céu, acontece um grande terremoto, 7.000 pessoas morrem. Coisas vão acontecendo. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ler aqui agora. O profeta também fala aqui. Tem que pegar todas as partes, né? Nós vamos ficar só com parte aqui. Tem que falar tudo, né? 277 da mensagem Almas que estão em prisão agora. Diz assim: porém, você não pode matar o ministério, ele continua vivendo. Você pode fazer o mensageiro dormir, mas não pode fazer a mensagem. Glória a Deus, o mensageiro está dormindo. Amém. E a mensagem continua viva. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É verdade. Ah, sim, não do Senhor. Profeta, correto. Ele continua vivendo. E note, quando vem a terceira puxada de seu ministério? A primeira foi cura aos enfermos. A segunda foi repreender as organizações e profetizar o que eles haviam feito e o que eles eram. E o que estava vindo, o que é, o que virá, e o que foi, e o que virá. Isto é o que ele faz. Isto é correto, a congregação diz amém. Porém, a sua terceira puxada foi quando ele pregou aos perdidos que não podiam mais ser salvos. Então, a terceira puxada de Jesus, quando ele foi lá, pregou para aquelas almas que estavam perdidos, que não tinham mais salvação. Irmão, lembre que o profeta falou assim, ó. O profeta falou assim, ó. Perguntaram para ele a respeito de passar da linha da misericórdia, entre a misericórdia e o juízo. Fizeram essa pergunta para Mombrana. Pergunta e resposta número 15. Mombrana, você teria solução? Poderia ser restaurado outra vez? Já passei a linha da misericórdia. O profeta disse: quando a pessoa passa a linha da misericórdia, ele que não quer mais regressar. Não tem mais desejo no coração dele. Não é aquela coisa de dizer assim, ó, eu queria tanto voltar para Jesus, mas Jesus não me quer. Não existe isso. Verdade. Enquanto tem o desejo no coração, a pessoa está pronta a ser restaurada, não é verdade? Então essa pregação hoje para os perdidos não é uma coisa que está em plenitude. Está por muita rejeição da pessoa. Eu quero que vocês notem isso aqui. Meu Deus, me ajude a colocar isso bem colocado para vocês, não quero pecar com a palavra, mas pensem nisso aqui. Quando Jesus pregou para as almas em prisão, seja honesto comigo, gente. Eles queriam ou não queriam sair daquela situação? Hã? Claro que queria, gente. Todo mundo no inferno. Aí chega Jesus, opa, veio nos libertar. Mas não era. Verdade. Mesmo querendo, eles não podiam mais ser dali. Vê como é diferente quando se trata da terceira puxada de pregação aos perdidos hoje. Então não se aplica isso na plenitude agora. Porque hoje, irmão, hoje se a pessoa estiver disposto, ele recebe salvação. Todos queriam. Eu fico imaginando isso tudo pulando de alegria. Chegou ele para nos libertar. Não tem libertação para vocês. Vão pregar só para condenação agora. Então mostra que haverá uma pregação do outro lado para um grupo daqueles que vão desejar e não vão poder ser salvos, porque tem que ser semelhante ao de Jesus. Verdade. Amém, Jesus? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Oh, glória a Deus. Parecendo meio louco com essas coisas, né? Mas aprove a Deus salvar o crente por orgulho da pregação do Evangelho, né? Aleluia. Agora, irmãos, eu quero encerrar aqui agora com esse ponto interessante aqui, tá? Glória a Deus, eu gosto disso. Eu quero unir duas coisas aqui para os irmãos aqui, que o irmão Brand diz duas coisas que não se cumpriram. Ele diz assim, a única coisa que eu sei que não se cumpriu foi a visão da tenda. Então, parecia que era só isso. Agora eu vou trazer um outro ponto aqui, que parece que essas duas coisas se unem. Deus sabe, né? Amém. Que Deus nos dê um entendimento na continuação da caminhada, né? Amém. Amém. Aleluia. Por exemplo, assim, vamos lá.
O profeta disse, eu li aqui para vocês, tudo que Deus me revelou até hoje, né, e falei de falar de promessa, tudo se cumpriu, exceto aquela tenda, tal e tal e tal e tal. Mas teve uma outra visão, que eu creio que está ligado a isso, que foi assim, vocês sabem disso. Em setembro de 1951, vocês lembram que o profeta foi à África? O profeta foi à África, a história é grande, mas vamos resumir para termos tempo, já é quase meio-dia, quase 11h30. Foi à África, 30 mil pessoas aceitaram Jesus nessa ocasião. Então, o Senhor vem, não sei bem em que época o Senhor vem, e traz a revelação para ele, e ele escreveu na capa da Bíblia dele, que na África do Sul, 300 mil pessoas aceitariam a Jesus Cristo, e ele escreveu, assim diz o Senhor. Quanto sabe disso? Eu vou ler aqui 2 parágrafos só para depois não ficar nas minhas palavras, eu creio que você já sabe disso. Bom, e aí aconteceu coisas, né? Aconteceu coisas. Na época, até o Bosworth, que era um fiel escudeiro de Mombrana, né? Disse assim, quando o Mombrana disse, irmãos, o anjo do Senhor veio e disse para mim que não era para mim ir para a Índia, é para ficar na África. Eu disse, não, mas irmão, já preparamos tudo certo. Vamos para lá, vamos para a Índia. Não, mas Deus mostrou aqui, quer ficar aqui. Não, o irmão Bosworth chegou, irmão Brana, você está errado. Ele comenta isso aí, até no Bosworth, né, cara? Está errado. Os irmãos já prepararam tudo. O irmão Brana era audacioso no culto com a palavra, mas como pessoa ele cedia direito. Ele não queria a reforma do tabernáculo. Ele viu os irmãos orando pela reforma, ele cedeu o voto dele. Como pessoa ele cedia. Cedeu direito. O anjo veio naquela noite 5 vezes para ele. E aí o profeta já tinha tratado que seria daquela maneira, e vocês lembram, né? Pegou a Beba e quase morreu porque desobedeceu. Em vez de ficar na África para que aquela visão se cumprisse, ele acabou indo lá para a Índia, né? Porque os irmãos. E até alguém disse para ele assim: ô irmão Brana, Deus não fala só através do Senhor. Aí o irmão Brana pensou assim: ó, Janes e Jambes. Assim, vamos aqui. O Senhor Jesus Cristo nunca caminhou na vontade permissiva, viu, irmãos? O profeta andou na vontade permissiva. Essa foi uma das ocasiões de tomar permissivo. O Senhor Jesus Cristo foi o único homem que nunca tomou a vontade, sempre esteve na perfeita vontade. Então, porque não quer dizer que todo homem seja mentiroso e Deus tem que ser o único verdadeiro, né? Aleluia. Irmão, quando chegou. E algumas, mas se cumpriu aqui, se cumpriu ali, não se cumpriu. Quando chegou em 1965, temos até um vídeo na internet, comprando na África, mas quando ele foi em 1965, ele voltou, irmão, perturbado, porque ele sabia, Fábio, que tinha uma visão, e ele sabia que a visão não falhava, e quando ele chegou lá, o governo disse, não, pode até caçar, mas reunião tu não vai fazer. Permitir a caça e não permitir a reunião. Irmão Bruno bem com a mente turbada, como e agora? E a visão que eu tive, e os 300 mil que estão escritos na capa da minha Bíblia, teriam que ser salvos? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ler aqui um parágrafo dos irmãos, e eu vou encerrar essa parte, tá, irmãos? Só para a gente, a mensagem, estado religioso, no parágrafo 5. Deixa eu ver se isso aqui mesmo. Amém. Deus nos dá. Glória a Deus. Aqui no estado físico, estado religioso. Parágrafo 5. Amém. Vocês amam Jesus? Amém. Amamos com tudo que temos, né? Ele diz assim, olha aqui, eu tenho uma visão escrita aqui, quero que vocês se beneficiem com ela. Aconteceu em dezembro, eu estava no cômodo certa manhã, quando o anjo do Senhor entrou. Veja, quando eu estive lá, eu desobedeci a Deus e peguei a ameba. Qualquer um sabe o que é a ameba, um parasita que entra, quase mata a pessoa, porque fiz uma coisa que Deus me disse para não fazer. Quantos que ouviram a história?
a respeito disso. Creio que alguns de vocês que estão aqui, sei que o pessoal aos arredores do tabernáculo já ouviu a história que aconteceu. Deus me disse para ir a um lugar e ficar longe desse lugar e para voltar para o outro, e eu deixei os pregadores me convencerem. Agora os pregadores são ótimos e são meus irmãos, mas você obedece o que Deus lhe disser. Amém. Isso mesmo, está vendo? Você tem uma missão. Hein? Amém. Aleluia. É o profeta da testemunha daqueles pregadores, né? Daqueles dois profetas, né? Só aqui um pouquinho. Agora estamos nessa visão. Ele me acordou 13 de setembro, e quando eu estava sentado no lado da minha cama, eu me perguntava qual seria o meu futuro. Quando voltei aqui, estava para me colocar no hospital de isolamento. Os parasitas tinham quase que me tomado todo. E me fizeram exame quando cheguei nessa terra. E pela graça de Deus, deixaram-me ir para casa, porque é muito raro. E orei, procurei aquele ministro e disse: o Senhor me disse para não ir nessa direção. Aí olha me disseram, né? E disse: ó, Deus fala com pessoas além de você, né? O Espírito Santo chama, né? E ele disse: ó, Coré teve essa ideia certa vez. E é assim que mais fui pegar umas folhas e coloquei sobre meus pés e disse: lembre-se, em nome do Senhor, se fizer esta viagem para lá, será um fracasso e todos nós pagaremos por isso. E pagamos mesmo, olha que coisa, parecia que íamos todos morrer. Então voltamos. Aí foi para lá, foi aquele desastre, né? Quase não aconteceu nada. Aleluia. Mensagem, eu acho que quando outro dia o profeta também sempre falando alguma coisa aqui, só para nós chegarmos aqui ao final, tá? Marque minha palavra, escreva na página da sua Bíblia: assim do Senhor, recorde? Quando nós chegamos à Índia, vocês vão ouvir de milhares e milhares que vão ser salvos. O Espírito Santo tem dito. Amém. Eu tenho escrito aqui na minha Bíblia, está escrito que milhares de Bíblias aqui, igual como na ressurreição do garotinho, e uma visão ele disse ali que 300 mil, que vocês vejam isso, não é verdade? Assim como o Evangelho vai ser pregado em uma noite a outra, assim é como se vai mover a esse lugar. Deixa eu só dar um testemunho rapidinho, que eu vou encerrar. Profeta, ele dá testemunho numa mensagem, eu não tenho essa mensagem em português, ele conta, né, a respeito do anjo que apareceu, e até parece um paradoxo, né? Porque o anjo que apareceu por irmão Brana para dar o recado por irmão Brana era um anjo grande, né? Quando sabe que ele era um anjo grande? Tinha quase 1,90 m, né? Mas era um anjo que vinha sempre trazer o recado para o irmão Brana. Ele, como Deus, age de uma forma incomum, né? Quando o Senhor quis vencer o Golias, Deus mandou um pequeno Davi, né? Quando Deus teve que vencer o Golias dessa era, Deus enviou o irmão Brana, um homenzinho pequenininho, né? 1,65 m, acho que é isso. Pequeno. Quando o irmão Brana via esse anjo, ele era um anjo grande. E a gente sabe que esse anjo é o Miguel, né? Amém. Quando o Miguel tentou trazer uma mensagem para o Daniel, ele se apertou. Aí teve que vir o Miguel ajudar ele, não foi? Só que quando o irmão Brana teve a visão do Miguel, disse que era um anjo bem pequenininho. É que Deus é um Deus de paradoxo, né? Vermelho, cor de guerra, né? E o pequenininho chegou lá e tomou conta botou o rei da Pérsia para correr com Satanás. Ei, irmão, Deus é maravilhoso. Amém. Aleluia. Deixa eu ver aqui se eu estou falando certo aqui. Olha só. Aleluia. Por exemplo, assim, vocês sabem que como é que começou a dispensação gentia? A dispensação gentia começa com um profeta, Daniel, iniciando a era gentílica, o profeta passou, né? E tinha quantos anjos para esse profeta? 2. Miguel e Gabriel. E o profeta diz que assim como
iniciou a dispensação gentia, termina a dispensação gentia. Então como é que tem que terminar, gente? Um profeta e 2 anjos. Amém. Claro, né? Amém. Ele começa, tem que terminar. É. E quando é que termina? Quando encerra a tribulação, não é agora. O tempo do gentio acaba no final da tribulação. Então não é agora que isso aconteceria. Não é agora que tem um profeta e 2 anjos. Ele viu a visão. Mas quando é que esses 2 anjos estão em operação junto com esse profeta? Ao final da dispensação gentia. Glória a Deus. Amém. Amém. Deixa eu ler aqui, já vou encerrar. Nós já vamos cantar o Leva Teu Contigo Nome, vocês vão subir lá para cima para almoçar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Israel, a igreja, bem no finalzinho, na página 110, parágrafo 30, diz assim, ó. Então ele me levou a Durban, África do Sul, onde nós tivemos 100.000 pessoas na reunião, na última reunião. Tivemos 30.000 convertidos em um dia, quando eles viram o que o Senhor tinha feito, como ele fez grandes e poderosas obras. E lá então eu estava sentado lá de novo, e ele me mostrou outra multidão, do mesmo jeito que foi mostrada aquela multidão passando. Então me virou desse jeito, e um anjo desceu com uma luz e acendeu. Esse anjo desceu com uma luz, uma outra mensagem, ele disse que esse anjo aqui, que desceu com uma luz, era um anjo menor, e a cor da roupa dele era vermelha. E o profeta identificou ele como Miguel, né? Não era aquele anjo que sempre aparecia do lado dele, né? Ele aparece de repente. Por que será, né? É o tempo de Miguel entrar em cena, né, gente? É o tempo da terceira vinda, o tempo da grande batalha. É o tempo da batalha entre Lúcifer e Miguel. Amém? Amém. Agora é a hora de ele entrar em cena, né? Desceu com uma luz e acendeu. E ouviu um oceano de pessoas. 300.000 pessoas é muita gente, né? Eles eram pessoas indianas, enroladas em vestes indianas. E ele me contou e disse: eu vi o anjo vir bem perto. E eu disse: quem são essas pessoas? A ele. E o outro anjo que estava do meu lado, aquele que você vê lá atrás da foto, agora está falando do que sempre aparecia, vê que são 2, né? Que você sempre vê lá na foto. Bem, ele veio bem perto de mim e disse: haverá 300.000 daqueles naquela reunião. Agora escreva isso na sua Bíblia e observe quais serão as notícias. Quando eu voltar da Índia, terá havido 300.000 que foram à reunião lá numa só vez. E eu estou esperando por 100.000 conversões de uma só vez. Você vê? É a única coisa que vai barrar a onda do comunismo agora. Quando 40% da Índia se tornou comunista. Olha, o senhor está passando, eu tenho que fazer isso aqui, eu vou encerrar. Problema. Irmão, olha só, vamos lá. Nesse tempo agora, o que acontece? Para o Concílio Mundial da Igreja há um consenso entre as nações. Então vai chegar uma hora que todo mundo cede, tanto de esquerda como de direita, tudo é espírito. Eu não me inclino, Bolsonaro, Lula, Lula. É o Senhor Jesus Cristo, né? Deus do Senhor, né? Vai saber de, né? Toda política pertence a Satanás. É verdade. Pode ter assim a tua parte humana, assim, né? uma inclinação, mas confiar, vai chegar uma hora que vão estar tudo junto. Né? Socialismo e capitalismo estão junto. Né? O anticristo vai conseguir essa façanha. A única coisa que atrapalha o anticristo é o tal de Moisés e Elias, que atrapalha tudo. Aí faz não chover durante 3 anos e meio. Ah, rapaz, agora tá, a economia está indo bom, vai faltar energia elétrica, as hidrelétricas não tem água. Vão matar esses camaradas, não tem motivo para matar Moisés e Elias, né? Que o anticristo consegue essa façanha. E paz e segurança, acabou-se a disputa entre esquerda e direita. Vai estar lá o Lula e o Bolsonaro amassadinho no outro. Então, não sei se vão estar vendo até lá, mas só para compreender, isso é verdade. É falar, vão se unir. Começou lá com Khrushchev e Eisenhower, vai terminar todo mundo se abraçando. As nações vão estar juntas. Quando terminar o período da tribulação, o reinado do anticristo, que não é um reinado perfeito, alguma coisa dá errado. Em algum lugar a economia não dá certo. Alguém sai lesado. E por que a Rússia vai destruir o Vaticano? Porque um lado não foi tão beneficiado como os outros.
Então, em que tempo que o socialismo, realmente o comunismo, vai se levantar com poder? Depois do período da tribulação. E aí vocês viram que eu li aqui, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Para não ficar nas minhas palavras, o profeta dizendo aqui. Aleluia. Falando da conversão desses 300 mil. Agora escreva isso na sua Bíblia, observe. Quais serão as notícias quando eu voltar da Índia? Terá havido 300 mil que foram à reunião lá, numa só vez. E eu estou esperando por 100 mil conversões numa só vez. Você vê? É a única coisa que vai barrar a onda do comunismo. Porque nesse tempo o comunismo vai estar super fortalecido. Vai ser depois do período da tribulação. Vocês estão felizes? Amém. Vamos ativar uns parágrafos que eu falei, mas não vou ver no mobiliário de vocês. Vamos colocar em pé. Amém. Ficou mais ou menos claro para vocês aqui, irmãos? Ficou claro? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem eu falei aqui para os irmãos, né? Falei para os irmãos assim, que no início do ministério de Mombrana, 30 mil muçulmanos aceitaram Jesus. Isso é maravilhoso, é muito maravilhoso, né? Mas Deus tem algo maior, né? Deus tem 144 mil para salvar num só dia. E Deus tem uma promessa aqui, 300 mil africanos aceitando num só dia, né? Vamos ver aquela grande tenda lá entre eles, né? Amém, Jesus? O irmão Brana diz, né, irmãos, que, irmãos, salvação depois da tribulação tem, irmão. Tem. Eu ia ler aqui a mensagem, só vou citar rapidinho aqui. Na mensagem, as 10 virgens, 144 mil, o profeta disse. Olha, vocês estão construindo tabernáculos de 8 bilhões de dólares. Deus vai responsabilizar vocês. Enquanto os pagãos estão lá sem ouvir o evangelho, mas eles terão a sua oportunidade. No milênio, aquelas nações pagãs suscitarão lá, estarão lá. Então, haverá sim, aleluia. O profeta diz: deixa os judeus a receberem isso e eles vão evangelizar o mundo. Amém. Claro, vai ser uma curta e rápida, né? Mensagem que vai sacudir o mundo. Não até aquele tempo todo. Algo bem rápido. O profeta diz: será uma curta e rápida mensagem que vai sacudir o mundo. Amém. Vamos orar, né? Aleluia. Senhor Jesus, te agradeço, Senhor, por essa manhã que o Senhor tem nos dado. Nós podemos estar aqui, Senhor, na tua presença, falando dessas coisas. Sei, meu Deus, que tudo necessita de uma inspiração. Tem que ser teu Espírito Santo para nos revelar, para nos guiar pela Escritura.